Olá, uma boa tarde para você. É um bom início de semana e falando, promete muitas coisas boas para você todos os dias, a partir das 5 da tarde, como agora. Você já imaginou como é que uma cor pode influenciar na sua vida? Seja a roupa que você está usando, o quarto onde você dorme, Pois a gente vai conversar sobre esse assunto, de que forma você pode usar essas cores, né, no seu benefício. Por exemplo, na questão da arquitetura, né, design de interiores, situações assim. Quem vai responder a respeito desse assunto, nessa questão, é a Tina Laus. Tudo bem, Tina? Tudo bom, prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Obrigada a nós, né? Então, assim, na questão de interior e também residencial, as cores estão dando aquele toque especial hoje, dinamizando um pouco mais. Sim, com certeza. Bem importante na decoração. Obrigada. Junto com a Tina, a questão da cromoterapia, conosco aqui o Roberto Marimon. O Roberto, tudo bem, Roberto? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. O Roberto é cromoterapeuta, né? E faz parte do corpo docente da Unisul de Naturologia. De Naturologia Aplicada. Obrigada pela presença aqui também. Prazer é meu. Junto conosco aqui a Débora Ferreira. Tudo bem, Débora? Tudo jóia. Boa tarde. Boa tarde. A Débora é consultora de moda, né? Débora, novamente com a gente aqui. E as cores, elas podem até conduzir o nosso perfil, a nossa postura no dia a dia, com relação ao trabalho também. É importante saber desses detalhes. Tá jóia. Então, viu? Muito importante. Lembrando que hoje, na nossa grade aqui da programação da TV Com, inaugura o quê? O Joias Gold, um programa diário que começa a 1h da manhã. Daqui a pouco a gente dá mais detalhes a respeito. Vamos juntos? Nós Falamos já está no ar. Então, boa tarde novamente para você, boa tarde, Tina, boa tarde, Débora, boa tarde, Roberto. Começo com a Débora. Débora, você está com o pink? Você assim, opa, qual é a... Hã? Já vi usando a técnica das cores. Você já viu usando a técnica das cores. Assim, como é que significa? Assim, é o que você quer mostrar, o que você quer... Como é que é o teu dia? Acordei hoje para o rosa. Eu jogo Como é que funciona isso na moda? Uma americana fez um estudo na década de 80 e aí ela acompanhou as estações do ano. Então, como é que funciona? Existem 4 estações do ano e as cores foram divididas, cartelas de cores em primavera, verão, outono e inverno. Certo. Então, funciona da seguinte maneira, a gente faz uma análise de cores expandida, que significa o quê? A gente pega essas bandeiras para saber se o tom da pele da pessoa, a gente tem pigmentos como melanina, caroteno, e as cores, elas agem em conjunto com o nosso tom da pele. Então, funciona da seguinte maneira, não tem relação com a luz solar, com o dia, com a estação do ano. A gente identifica uma cartela de cores e cada pessoa vai ter sempre aquela cartela, mesmo bronzeada, então funciona assim. Eu quero, por exemplo, como hoje, que eu disse que eu vim usando as cores. Certo. Eu estou usando tons que estão na minha cartela, que me favorecem. Então, assim, que deixam a minha pele em destaque, que valorizam o meu rosto. Os tons, o vestido, por exemplo, tem um tom mais escuro, então passa uma seriedade maior. Então, as cores funcionam nesse sentido. A gente consegue chegar numa festa e que lembrem da nossa roupa e não lembrem da gente, o que é muito ruim. Não acontece isso. Uma mulher linda de verde, não lembro como ela era, mas lembro da roupa perfeitamente. E o contrário também acontece, que é o que eu quis fazer hoje. Eu quero que o conteúdo se sobressaia. Então, a gente usa as cores nesse sentido. Ai, gente, isso no emprego, né? Em tudo. Já super importante. Uma entrevista, né? Maravilha. Mas olha só, antes de chegar lá com a Tina, deixa eu perguntar para o Roberto. Roberto, como cromoterapeuta, né? Por exemplo, a gente pode trabalhar os ambientes para ter uma vida assim mais equilibrada, dependendo que a gente já vai conversar. Mas antes disso, eu posso ficar, às vezes, meio deprê, ou ficar muito agitada. A cor, ela vem me ajudar a também manter esse equilíbrio, a não ficar tão... Sim, em desarmonia? Ela pode te ajudar, mas existem aspectos, por exemplo, quando a gente trata com o ser humano e os aspectos vibracionais do ser humano que a gente tem que levar em consideração. O ambiente sim favorece, né? Você poderia, de repente, utilizar... Nossa, lilás aqui, ó. Isso, né? Uma cor de fundo lilás, que traria um processo mais intelectual, mais introspectivo, não tão frio, mas também não tão quente, né? Uma coisa, um processo que eleva um pouco mais a consciência, né? Cromoterapia, a gente trabalha muito hoje com padrões de consciência.
Padrões de consciência. Isso, né? As cores, na verdade, elas refletem vários níveis da nossa consciência. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, hoje a física quântica e todos os estudos físicos... Energeticamente falando. Energeticamente falando, né? A gente vai lidar com a cor com um grau de responsabilidade muito grande. Quer dizer, não é assim só porque a cor vermelha é quente e isso me aquece. Até eu coloquei aqui, ó, cores frias, cores quentes. Caiu um pouco isso, vocês acham? Frio, quente? Mais ou menos. Né? Não. A cor sempre quente, ela sempre vai favorecer, né, um estímulo, uma vibração maior, né? E a cor fria tem uma tendência a um movimento um pouco mais brando, né? Tina, algum cliente já chega assim, ai, por favor, Tina, me ajuda, meu filho está muito assim, vamos mudar um pouco, vamos trabalhar um outro tom, né, nas paredes, sei lá, na decoração, para ver se ele se acalma um pouco, ou vice-versa, que ele fique mais agitado? Acontece, muda bastante, dá diferença. Realmente a cor influencia demais na pessoa, no estado de espírito da pessoa, como ela vivencia aquele ambiente. A cor é importantíssima. Né? Mesmo se forem pequenos objetos que estimulem, ou então que acalmem, ou pode ser nos tecidos, na parede, até o piso, muitas vezes, se a pessoa conseguir usar um piso colorido, um quarto de criança já tem uma diferença na utilização daquele espaço. Você quer um espaço para relaxar, ou você quer um espaço para estimular, totalmente ligado à cor. E como é que a arquitetura vê isso hoje, né? Existem... Bebendo um pouco nessa fonte da cromoterapia, né? Usando os tecidos. Como é que vocês chegam para interiores, né, das residências? Isso. Existem hoje duas correntes que defendem coisas opostas, antagônicas. São bem interessantes as duas. Uma que é a mais tradicional, é o que todo mundo conhece, a cromoterapia também defende esse lado, que é a questão do vermelho e do azul como sendo estimulante e relaxante. Então, o vermelho seria para estimular, né, e as cores também que derivam, né, o laranja, o amarelo com o vermelho e tal, seriam cores mais estimulantes. E o azul seria mais fria, relaxante, inclusive não sendo indicado para pessoas que tenham depressão, colocar muito azul muito profundo. Né? A outra corrente, ela defende o contrário, ela estuda justamente, até como a Débora estava falando das estações do ano, ela estuda a variação do sol ao longo do dia. Então, um grupo de cientistas observou que a luz que predomina de manhã cedo é uma luz um pouco mais fria, mais azulada. E esse é o momento em que os animais estão acordando, estão começando o dia. Né? Eu, inclusive, moro no Itacorubi, muito próximo ali do Mangue, que é uma área até hoje em dia preservada. E ali a gente escuta, assim, 5 da manhã, aquela passarinhada, todos os animais, assim, acordando de manhã cedo para o dia. É algo meio orgânico mesmo, né? Isso. Então, é um ritmo natural. Né? Aquele ritmo de manhã que a atmosfera está mais azul. Então, esse grupo defende que o azul, na verdade, é estimulante. Já. Exato, é antagônico ao outro que o azul é, né, relaxante. E aí eles observaram que terminando o dia, final de tarde, quando aquela atmosfera, o céu está bem laranja, aqueles tons de vermelho alaranjado, os animais estão se recolhendo para os seus ninhos, para as suas tocas, estão silenciando. Né? A velha expressão, foi dormir com as galinhas, então é isso, 6, 7 horas da noite. E se nós observarmos o nosso comportamento, e hoje em dia a vida está tão corrida, a gente quase não observa mais o nosso organismo, como ele funciona, às 7 horas da noite é um momento em que, em geral, dá um soninho, dá uma vontade de ir para casa, de descansar. Né? A gente é que acaba vendo televisão, acendendo a luz e vira uma coisa mais agitada e vai até às 10, 11 da noite. Mas não é aquela coisa natural. Natural, já é artificial. Mas vem lá dos homens da caverna. Quando o sol começava a ficar vermelho, era o momento de ir para a caverna, de relaxar, e assim seria se nós continuássemos dessa maneira. Então, essa corrente defende que o vermelho, alaranjado, tal, é relaxante, é um momento da gente relaxar mais, de dormir. Né? E a gente usa isso intuitivamente com a iluminação da nossa casa. Por exemplo, quando a gente quer um ambiente estimulante, cozinha, escritório, branca, né? Branca, azulada, né? Aquelas lâmpadas fluorescentes e tal.
Se tu acender essas lâmpadas, é um momento que tu quer ficar acordado. Aqui, olha só. Aqui a gente pode observar, né? Atentos. A luz forte. Uhum. Agora, por exemplo, vamos fazer um jantar romântico, né? O homem contemporâneo sabe cozinhar, preparou aquela comidinha para a esposa que está chegando do trabalho. Uhum. Ele vai colocar uma luz fluorescente em cima da mesa? Não vai. Ele vai botar uma vela, vai botar um abajur com uma lâmpada clarinha, né? Assim, amarelinha, que imita a vela. Então, isso vai fazer com que seja um ambiente relaxante, uma luz amarelada, avermelhada, né? Então, essa corrente defende isso que a gente já usa na iluminação. Interessante. É uma mudança de paradigma muito importante, porque são opostos e é muito polêmico, né? Antes do programa começar, eu estava conversando com o Roberto, e ele estava defendendo a primeira corrente, que também é da cromoterapia, que o vermelho é estimulante. Realmente, em alguns momentos, ele pode se tornar, porque existem estudos em que o vermelho aumenta um pouco os batimentos cardíacos, mas ele não passa muito além disso. Ele começa depois um processo de relaxamento, né? Claro. Segundo essa segunda teoria, né? Legal, mas legal isso, né, Roberto? Né, Débora? É interessante, mas tem controvérsias. É polêmico. É polêmico, não. Mas assim, porque isso parte da observação do dia a dia, isso, né? Eu acho que são dois pontos, são dois focos diferentes. Né? Um foco é essa receptividade do olho, né, que a gente consegue da observação, olhar. Né? E a outra coisa, por exemplo, na cromoterapia, é que você mexe com o sistema celular. É um pouquinho diferente o funcionamento. Por que geralmente nos hospitais, clínicas, é sempre verde água, coisas assim? A ideia é simples, e assim não é aqui, em todo mundo, as salas cirúrgicas são verdes. De um verde claro, pálido, né? E as roupas dos cirurgiões também são verdes, né? Por uma razão simples, né? O verde seria, dentro do espectro visível de cor, a cor intermediária. Aquela cor que não vai nem para o frio, nem traria uma vibração, aliás, uma calma muito grande, nem uma tensão muito grande. Porque, na verdade, o vermelho estimularia, por exemplo, uma cor muito quente, numa cirurgia, de repente, uma hemorragia. Favoreceria o fluxo sanguíneo. É que imagina, né? Tem toda uma... Isso é muito interessante, então, né? Então, causaria o vermelho. Você leva... por exemplo, você pega até talvez uma pressão do dia, você vai no médico, você pega esse teu exemplo, né? Pode levar até para a sala de cirurgia um estresse, uma situação assim. Poderia, e aquela cor já dá uma... Só entrar naquele sistema todo já dá uma equilibrada, porque você chega muito agitado. Mas queria colocar assim, o vermelho teria uma tendência muito mais a uma vasodilatação, e o azul a uma vasoconstrição. Mas o que é o olhar, né? O olhar não só nas pupilas, essa questão de a cor, essa energia... O que a nossa... Essa luz do nosso olho, as cores, na verdade, são basicamente o quê? Ondas eletromagnéticas, né? Que o nosso organismo acaba por identificar algumas delas. Perfeito. Dar nomes a algumas delas, vermelho, branco. Então, peraí, vou fazer o seguinte, tem que fazer um comercialzinho, tomar uma aguinha, tá? E a gente já volta conversando e vendo que, os dias atuais, né, desconstrói algumas situações que a gente pode pelo menos necessidade, né, do nosso dia a dia. Uma pausa e a gente já volta, não sai daí.